Bom dia pessoal do terceiro período. Vamos iniciar a nossa segunda aula. Nós vamos falar hoje de perspectiva isométrica. Como eu comentei com vocês, estamos dando uma revisada nesse início de conteúdo. E hoje vamos falar dessa perspectiva e depois da teoria eu vou dar uma construção prática, passo a passo. Então, peço que vocês depois peguem seus instrumentos e tentem fazer uma construção de alguma das peças que vocês já fizeram. Repitam o passo a passo. Eu sei que vocês em casa não têm a mesa, mas tendo uma mesa normal e o par de esquadros, como eu vou mostrar a vocês aqui na prática, depois da teoria, vocês vão ver que não tem nada demais, tá bom? Dá para fazer com calma. Então, peço que após a explicação do conteúdo, se você não tiver ainda seu material, perdeu alguma peça que eu tenha deixado com vocês em forma de desenho, em xerox, você pega uma peça qualquer, ou pega uma caixinha de fósforo, ou tenta desenhar alguma coisa em perspectiva. Ou até a mesma que eu vou estar desenhando passo a passo, vocês também podem fazer esse mesmo desenho, tá ok? Então, vamos à nossa aula. Vamos à aula. Então, vamos falar da perspectiva isométrica. Bem, toda perspectiva é a representação de um sólido observando todas as suas dimensões, quer dizer, comprimento, largura e altura, sobre o plano, contando essa ideia de profundidade. Quando você pega lá um folheto de propaganda da Casa Bahia, do Guanabara, da Casa e Vídeo, do Ponto Frio, e você lá vê um desenho de uma geladeira, de um fogão, de um ar-condicionado, e você consegue notar a profundidade, comprimento, largura e altura, tudo ao mesmo tempo, é porque você está com um desenho em perspectiva. A perspectiva mais comum na área de mecânica é a perspectiva isométrica, inclusive que você vai usar lá no AutoCAD futuramente. A base de construção da perspectiva isométrica são os eixos isométricos. Esses eixos isométricos podem ser construídos desta forma, tá? Um eixo aqui vertical, um inclinado para a direita, outro inclinado para a esquerda, formando 120 graus entre eles, ou de uma forma mais rápida e mais prática, que é construir um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho 90 graus, tá? 30 graus para a direita e 30 graus para a esquerda. Aí, dessa forma, a gente consegue construir qualquer sólido em perspectiva isométrica, inclusive com faces inclinadas e faces curvas que vocês verão nos próximos momentos de aula. Aqui eu tenho um exemplo, tá, de uma perspectiva isométrica bem simples, onde você verifica o comprimento, a altura e a largura. Então, você tem aqui, comprimento da peça, altura da peça e largura da peça, tudo ao mesmo tempo. Quando você faz a construção de uma perspectiva isométrica, se você está na sala de aula, você tem a régua paralela. Mas se você está em casa, você pode usar somente o par de esquadros. Você pode pegar um dos esquadros e colocar na base. No caso aqui, eu estou mostrando o mesmo esquadro em posições diferentes, né? Então, esse aqui é o esquadro de 60, com os ângulos de 30. Mas você pode pegar um esquadro de 45 graus e colocar ele aqui, usando como base para a construção. E aí você apoia os 30 graus para a direita, para a esquerda e os 90 graus. Bem, essa é uma perspectiva isométrica de um conjunto mecânico. É só para vocês darem uma olhada de o que a gente pode fazer em perspectiva isométrica. Notem que aqui eu tenho a mesma inclinação, os 30 graus para a esquerda, para a direita e os 90 graus. Nas próximas aulas, nós vamos aprender a fazer outros elementos em perspectiva, como faces inclinadas e faces curvas, tá? A próxima etapa que eu vou passar para vocês agora é o processo de construção, passo a passo, não desse equipamento, é claro. Vamos começar com uma peça mais simples, até a gente chegar em peças mais complexas. Bom, vamos à construção. Olha só o par de esquadros aqui. Nosso esquadro de 45 graus, porque ele possui dois ângulos de 45, e o nosso esquadro de 60. Ele tem um ângulo de 60,
um de 30 e um de 90. Então vamos construir? Vamos precisar da régua, tá? Vocês podem notar a nossa peça aqui. Ela tem 50 milímetros de comprimento, tá? Ela tem 30 milímetros de altura e ela tem 20 milímetros de espessura. Eu fiz ela colorida, mas vocês aí não tem necessidade disso, tá? Montei aqui os eixos isométricos. Vocês já sabem que tem 30 graus para a direita, 30 graus para a esquerda e 90 graus. Como foi feito isso? Ó, eu apoiei 90 graus o esquadro de 45 embaixo, risquei aqui a 90 graus, sem mexer o esquadro da base, eu apoiei 30 graus para a direita e inverti o esquadro e apoiei 30 graus para a esquerda. Nesse processo de construção, nós vamos primeiro construir essa face vermelha. Eu vou marcar as medidas de comprimento, tá? E de altura. Notem aqui, ó, eu marquei 20, marquei 30 do ponto de origem até aqui, depois marquei 10 e 10, para a gente marcar as medidas de comprimento. Marquei aqui as medidas de altura, ó, 10, mais 10, mais 10. E do ponto de origem até aqui, marquei 15. Quer dizer, marquei as medidas de altura, ó, 10, 10 e 10, e essa profundidade 15. Pessoal, vocês sabem que não existe chave em desenho técnico. Eu fiz essas chaves aqui só para vocês verificarem as medidas. Eu apaguei aqui os valores, tá? Para facilitar a construção, para não ficar tudo embolado. Senão vai embolar a nossa visualização. Com o grafite fino, nós vamos fazer paralelas ao eixo OY, tá bom? Vamos acompanhar as paralelas? Vamos lá, ó. Paralela ao eixo OY. Então, vamos traçar as paralelas ao eixo OY. Então, vamos lá. Vamos marcar aqui na altura 10, na altura 15, né? Mais 10, então, altura 20. E aqui na altura total 30. Vamos agora buscar as paralelas ao eixo OZ. Então, aqui, ó, a distância 20. Aqui, mais 10, um total de 30. Mais 10, um total de 40. E mais 10, num total de 50. Então, essa malha de linhas, se a gente cobrir os momentos certos, nós vamos ter essa face toda que está em vermelho aqui. Bom, estou acabando de cobrir aqui os pontos certos. Aí nós temos aí a nossa primeira face. Vamos fazer as paralelas ao eixo OX, tá? Aqui, ó, usei um esquadro fixo, um esquadro móvel, ó. E a gente vai passar pelos pontinhos, buscando as paralelas, ó. Aqui, ó. Todas elas. Ó. Uma vez só. Ah, professor, qual é o limite? Traça. Depois a gente vai apagar o que sobra, tá? Não esquenta a cabeça, não. Se você tiver dificuldade, vai parando o vídeo. Aí eu já estou tentando fazer de uma forma que você possa ir parando e construindo junto comigo. Vamos marcar aqui a largura da peça, que é 20. Ó, marcamos a largura da peça. Paralelo ao eixo OX, a gente vai buscar aqui, ó, vai traçar, ó, 1, 2. Lembrando que é paralela ao eixo OZ, tá? OZ. Então, traçamos a paralela ao eixo OZ. Vamos agora a paralela ao eixo OY. Vamos fazer aqui dentro e aqui fora, em duas etapas, ó. 1
2. Agora falta pouco, né? Tá vendo aqui, ó? Falta só essa linhazinha, que tem que ser completada aqui, que é paralela ao eixo OZ. Apoiando os quadros sobre o eixo OZ, nós vamos deslocar, ó, fixo, móvel. Vamos deslocar até o ponto e vamos traçar. Eu vou apagar tudo que sobra, tá? E vou reforçar a peça com a lapiseira 09. Se você não tiver 09, pode ser a 07. É isso aí, galera. Ó, pronto, ó. Terminei de reforçar. Não consegui apagar muito bem, porque eu tive que fazer um traço um pouco mais forte para poder a câmera pegar as linhas. Mas o ideal é que você faça as linhas de construção bem fininhas, que aí você pode apagar e reforçar somente a peça. Eu acho que vocês conseguem ver aqui com clareza as medidas, tá? E eu gostaria que vocês tentassem então fazer essa peça aí. Se não conseguir fazer essa, tenta fazer uma outra que eu tenha passado para vocês lá no início do ano, tá bom? Então, até a próxima aula.